Lucas 24, do verso 13 em diante. Eu não vou ficar lendo os textos, vou ler só pedacinhos, mas você lê o contexto depois em casa. Aqui Jesus tinha ressuscitado e Jesus agora ele foi dar atenção para dois discípulos dele que estavam desolados andando pelo caminho, indo para uma cidadezinha chamada Emaús. E a gente sabe o que acontece. Jesus fala com eles, anda com eles, mas eles não o... Vamos lá igreja, vamos conversar. Eles não o reconhecem. Aí diz aqui assim, verso 15: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o conhecerem. Os seus olhos estavam impedidos. Quem estava impedindo os olhos deles de conhecerem Jesus? Quem estava impedindo? Era o próprio Jesus? Não queria que eles o reconhecessem? Mas aqui usa a expressão os seus olhos. E isso se confirma depois, quando no verso 30 e 31 diz assim: e aconteceu que enquanto estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Ou seja, os olhos que estavam impedidos de o reconhecer, de repente foram abertos. E olha essa situação, porque eles tinham andado com Jesus, eles eram discípulos de Jesus. Jesus não tinha só os 12, ele tinha outros discípulos. Então eles andavam com Jesus, conheciam a voz, conheciam o rosto de Jesus, mas Jesus andava do lado deles e eles não percebiam. Isso aqui tem uma mensagem profunda para a gente. Eles estavam sofrendo de uma doença espiritual. Qual era a doença deles? Qual igreja? Cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Cegueira espiritual é aquela onde os olhos veem, mas a gente não enxerga espiritualmente o que está acontecendo. Pensa bem. Olha só, isso aí começou quando? Começou lá no Éden. Porque ali a conversa entre a serpente e a mulher, e eu quero que você anote aí também para ir lá no Gênesis. A conversa da serpente com a mulher é assim, olha. Deus não quer que vocês comam o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe por quê? Ele sabe que na hora em que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ela estava dizendo para eles: vocês são cegos e Deus não quer que vocês vejam. O mais interessante é que no relato, conforme avança o relato, você vê agora Moisés descrevendo, e ele diz assim: quando os dois comem, quando Adão acaba de comer, diz assim: então abriram-se os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Ou seja, antes do pecado, eles enxergavam o mundo espiritual ao seu redor, porque eles falavam com Deus, eles falavam com os anjos, eles tinham um contato, uma conexão direta com o mundo espiritual. Eles viam Deus face a face, pessoalmente. Os anjos, era assim. Eles louvavam a Deus olhando nos olhos de Deus. Agora, a partir do momento em que eles pecaram, os olhos deles se fecharam para o mundo espiritual e se abriram para o pecado. Eles antes não conheciam o pecado de provar, mas eles conheciam sim o mal do mesmo jeito que Deus conhecia. Era mentira da serpente. Eles já conheciam o pecado do mesmo jeito que Deus conhecia. Como é que Deus conhecia o pecado? Deus conhecia na teoria e não na prática. Eles também conheciam na teoria e não na prática. Agora eles ficaram diferentes de Deus e eles passaram a conhecer o pecado na prática. E nós vivemos assim nesse mundo, cegos espiritualmente. É ou não é? A gente não anda por aí vendo o mundo espiritual. Anda? De certa maneira, Deus poupa a gente disso.